O que seria de uma grande história, de um grande jogo, sem a presença de um grande antagonista? O jogador que normalmente controla o protagonista, controla a história de certa forma, através das missões e realizando demais favores a muitas pessoas, sejam elas amigos, familiares ou até mesmo para os próprios antagonistas, que seriam espécies de vilões, digamos assim. E ainda que o personagem principal conclua missões para eles e ganhe certos favores, o efeito delas pode ser tão ruim no futuro que ele sequer vai ter a noção de que agiu contra si mesmo. O assunto do vídeo de hoje é em torno do personagem Tenpenny e da unidade Crash, mas por se tratar do principal antagonista, o assunto vai envolver vários outros temas, e hoje iremos explorar detalhes relevantes de suas missões e trarei no final do vídeo fatos reais de Los Angeles que estão totalmente ligados com a história de GTA San Andreas e a estrutura corrupta policial do estado. Então fiquem comigo, pois o vídeo só está começando. Para ajudar na divulgação, aumente o hype deste vídeo abaixo, deixe seu like e compartilhe o conteúdo para seus amigos e familiares também. E se quiserem, tornem-se membros do canal Fair. Um ótimo vídeo a todos! Aqui no Pershing Square encontra-se o LSPD, o Departamento de Polícia de Los Santos. É nesse local onde nasceu a unidade Crash, que significa Recursos da Comunidade contra Bandidos de Rua. Eles são uma unidade específica em cuidar de problemas relacionados às comunidades ou bairros, que possuem constantes disputas de gangues, tráfico, etc. Ou seja, de crimes que prejudicam a vida de pessoas de bem que lá residem. A década de 90 é realmente muito marcada por acontecimentos dessa natureza, e como o jogo se passa em 92, é exatamente por isso que surgiu a necessidade da criação de uma unidade de polícia específica nesses casos. A composição da unidade que conhecemos é feita por Frank Tenpenny, como o principal policial do Crash, Ed Pulaski, que tem muita importância a Tenpenny e serve como o braço direito do policial, e Jimmy Hernandez, um policial de origem mexicana recém-integrado à unidade. Essa é a formação original apresentada a nós, e que estará presente em quase todas as missões do Crash. Eles deveriam ter como tarefa o que foi dito há instantes, mas na realidade, as ações de Tenpenny e Pulaski são obscuras e vão totalmente contra o motivo de sua própria existência como unidade policial, que deveriam agir para servir e proteger. Em ordem cronológica, o primeiro momento que eles aparecem não será no jogo, mas sim no vídeo The Introduction. Em sua primeira aparição, os policiais do Crash, em uma conversa suspeita, tocam no nome de uma pessoa muito relevante para as próximas ações da unidade. Look, I ain't worried about that, Pulaski. Pendlebury's more of a concern. If he does what he's threatening, then shit's about to get real interesting. Yeah. Esse policial que eles mencionaram, Ralph Pendlebury, trabalha para a Subdivisão de Assuntos Internos, uma área que cuida de investigar incidentes e possíveis suspeitas de má conduta criminal e profissional. E justamente esse policial Pendlebury que será a primeira vítima do Crash, e que será morto por Hernandez no fim do vídeo em questão. Mas o que aconteceu mesmo é que seus colegas Tenpenny e Pulaski o forçaram a cometer esse grave crime. E nas primeiras cutscenes do jogo, justamente eles mesmos que se aproveitam do retorno de CJ a Los Santos para mandá-lo fazer tudo o que o Crash precisasse, com o benefício de CJ não ser culpado pela morte de Pendlebury. Ou seja, Hernandez foi vítima de coerção e CJ foi vítima de extorsão no mesmo dia. Entendemos com isso que Tenpenny e Pulaski quiseram se proteger atrás tanto de Hernandez quanto de CJ do crime mencionado. Mas por que a necessidade de eliminar Pendlebury, especificamente no início da história do jogo? Se sintonizarmos na rádio WCTR após se concluir a missão Drive-Thru, algumas notícias serão atualizadas e em uma delas poderemos entender com bastante antecedência na história o que motivou a morte de Pendlebury. Police still have no leads in the tragic murder of Officer Ralph Pendlebury, whose body was found recently. Pendlebury worked for Internal Affairs. It was believed he was close to uncovering a huge corruption ring within the LSPD. A police spokesman denied the story. Bom, o que se conclui dessa informação
é que ele não foi um alvo qualquer, apenas para o Crash usar o CJ, mas sim porque essa mencionada rede de corrupção dentro do Departamento de Polícia de Los Santos estaria prestes a ser descoberta e denunciada, e com Ralph Pendlebury fora do caminho, a unidade liderada por Tenpenny poderia continuar com seus planos por um tempo, seguindo um determinado esquema de corrupção, e agora com uma ameaça a menos. Nos primeiros eventos de Los Santos, vamos perceber que Crash participa de uma espécie de jogo com as gangues, agindo para equilibrar o poder delas na cidade, sem que uma tenha mais poder ou vantagem sobre as outras. Porém, antecipo aqui que existe alguém que vai sair beneficiado de todas as suas ações, a partir de um momento específico. Esse detalhe de equilibrar as forças das gangues em Los Santos para Tenpenny tende a passar despercebido por grande parte de nós jogadores naturalmente, mas poderemos entender perfeitamente isso ao nos atentarmos nos detalhes. Além das missões que CJ faz diretamente para o Crash, em 4 momentos de outras missões, os policiais Tenpenny e Pulaski aparecem e há uma certa influência deles, ainda que menor, no objetivo delas. Em uma missão específica de Ryder chamada Catalisador, receberemos a visita dos policiais do Crash. A mando de Tenpenny, os dois precisam pegar caixas de armas antes que outras gangues encostem nelas. Quando CJ e Ryder chegam lá, já haverá um conflito entre Families e Vagos, e Balas, que chegam por último. Esse conflito provavelmente foi criado de propósito por Tenpenny, pois é o que o próprio CJ sugere falando com Ryder. Pode-se dizer então que há um interesse do Crash em reduzir o número de membros dessas 3 gangues nesse momento do jogo, pelo menos é o que se pode deduzir. As próximas missões com participação da unidade serão 2 que fazemos para Big Smoke. Na primeira ocasião, na missão chamada Covarde Fugitivo, Frank e Eddie saem da casa de Smoke assim que CJ chega. Logo em seguida, Smoke diz a CJ que sua prima chegou do México e que precisa ir pegá-la em algum lugar. Chegando em East Los Santos, Smoke conversa com um membro dos Vagos sobre querer ervas, mas isso acaba deixando o Vago irritado. 2 vezes esse ofende Big Smoke, que sai do carro e acerta o sujeito com um taco de beisebol. Em seguida, CJ precisa perseguir sozinho o outro membro da gangue que fugiu, até que finalmente ele é pego. Originalmente, a missão acaba assim que eliminamos o Vago fugitivo. Porém, utilizando um mod que restaura a versão beta dessa missão, o CJ precisa voltar até o carro de Smoke e levá-lo de volta para casa. No caminho de volta, haveria um diálogo em que CJ questionaria a ida de Tenpenny à casa de Smoke, com uma resposta nada convincente de seu amigo. Let's go home, I gotta eat, man. Okay, say Smoke, what's going on with you and Tenpenny? Who? Tenpenny. Man, I ain't never heard of him. I saw him leaving your apartment. Oh, is that his name? Yeah, you know it is. Man, it ain't nothing. He a buster. Hey, Carl, I'll see you later, all right? And look here, don't let that Pentonberry or whatever his name is give you no bullshit. I'm trying, man. Well, try hard. Como se toda a conversa já não fosse estranha por si só, no final da missão, Big Smoke pronunciou misteriosamente o nome Pentonberry, ao invés de Pendlebury. Porém, esse policial já estava morto neste momento da história, como mencionado há alguns minutos, e sequer ele foi mencionado por CJ nesta missão, e sim Tenpenny é quem fora mencionado. Mas por que trazer o nome desse policial de repente na conversa? Isso é um mistério. Na próxima missão, chamada Do Lado Errado dos Trilhos, Tenpenny e Pulaski saem da casa de Smoke. Neste momento, os dois discutem com CJ falando que estão de olho nele, ou seja, isso é um lembrete da obrigação do CJ com a unidade. O foco dessa missão é CJ dirigir uma moto e perseguir 4 membros da gangue dos Vagos que estão sobre um trem enquanto Smoke atira neles até conseguir finalmente derrubá-los. Depois, eles voltam para a casa de Smoke e nada de relevante é dito nas conversas. Mas é aí que muitos diálogos beta desta missão revelam que haveria outro motivo para Big Smoke querer atrapalhar o negócio daqueles Vagos. Vamos prestar atenção nos detalhes. Hey, I need to get this back to my crib. Well, if you're gonna make this thing personal, I ain't speaking on it no more. Why Tenpenny want that package?
Who, Penny? Don't bullshit me, Smoke. Carl, man, there's something about you, man. Some kind of strange kind of aura, man. Smoke, when you gonna stop with this weird bullshit? What's in the damn package, Smoke? No more bullshit. I don't know, homie. I'm just trying to help these officers keep shit off the streets, man. I don't trust him. Sometimes trust ain't an option, homie. Como vimos, o objetivo da missão é centralizado em um pacote que cairia dos inimigos, após derrubar o último vago de cima do trem. E pelas respostas do Smoke, o Crash queria aquele pacote para tirar essas coisas das ruas, entre aspas. Ou seja, como se a unidade realmente se preocupasse com o fim das drogas. Bom, o item pego na missão com certeza não foi para limpar as ruas, já que os policiais da divisão em momento algum demonstram querer fazer seu papel realmente. Isso provavelmente se trata de uma mentira muito ruim de Big Smoke. Em Los Santos, haverá 2 missões mais e que serão feitas diretamente para a unidade. Os policiais irão esperar o CJ para conversar a sós em uma loja de rosquinhas no centro da cidade. A primeira missão deles é chamada de Desejo Incendiário, a qual seu objetivo é eliminar um vago traficante que supostamente não gosta de Tenpenny. Ele mora no território de East Los Santos. Coincidência ou não, o mesmo bairro visitado por Big Smoke e CJ há dias atrás na busca de ervas. E seu objetivo, assim como da missão Covarde e Fugitivo, acaba sendo para eliminar os vagos do local para concluir o objetivo de Crash nessa missão. Já a segunda missão é chamada de Importações Cinzentas. No início dela, somos informados primeiramente por Tenpenny sobre a questão de gangues terem mais força que outras e causar desequilíbrio nas ruas, algo que é um problema para a unidade Crash e para ele mesmo. Tenpenny menciona que através de uma rede de importação, os balas estão fechando acordos da compra de armas com outras gangues, e o fato de muitas armas baratas estarem vindo para a América após a queda do Muro de Berlim contribui muito a isso. Então a tarefa de CJ nessa missão é ir até o depósito do encontro entre as gangues, passar pelos inimigos que fazem a segurança e acabar com tudo. O foco dessa missão é eliminar um traficante de armas russo chamado André, que negociaria com os balas. Mas o mais revelador ainda vai acontecer em Los Santos, na missão Sabre Verde. Inicialmente, o objetivo dela é juntar-se ao Switch na interseção Mulholland para emboscar uns balas, dando uma continuidade nos ataques da Grove na sua maior gangue rival. Mas quando CJ sai da casa, César liga para ele avisando de algo muito importante que ele precisa ver. Chegando no local que César está, CJ observa por alguns instantes um local suspeito, até ser surpreendido ao ver alguns balas, e depois tem Penny, Pulaski, Big Smoke e Ryder. Eles estavam juntos e ao lado do carro que foi usado para matar a mãe do CJ. Esse é certamente o primeiro momento mais crítico da história de San Andreas, pois testemunhando essa conexão, CJ confirma o envolvimento de Smoke com Crash nas missões anteriores, algo que ele já suspeitava pelas constantes visitas da unidade à sua casa e pelas conversas sem sentido de Smoke. Neste momento, CJ também confirma que os dois estão envolvidos com a morte de sua mãe Beverly. Ele já sabia que o carro usado naquela noite fora um sabre da cor verde e que balas usaram o veículo com o objetivo de eliminar seu irmão Switch, mas CJ não sabia quem fora o mandante disso, pelo menos até agora. Com esse objetivo de Tenpenny praticamente concluído em Los Santos, podemos afirmar então que os beneficiados de suas ações pelas eliminações de membros de gangue e traficantes mais poderosos foram Big Smoke e Ryder, que não demoram muito a se conectarem ao Local Syndicate para iniciar uma grande rede de tráfico de crack que acontecerá nos eventos de San Fierro. Tenpenny e Pulaski também saíram ganhando, pois esse esquema deu a eles a oportunidade de ficarem mais discretos e não se envolver tanto nas ruas como antes. O segundo motivo é que por serem parceiros de Big Smoke nesse esquema e por terem contribuído até então, provavelmente teriam algum lucro de meios ilegais. Percebem, pessoal, a importância que foi para Tenpenny e Pulaski terem tirado Pendlebury da jogada? Se ele já estava prestes a descobrir uma rede de corrupção dentro do Departamento de Polícia de Los Santos, todo esse plano que eles possuem com Big Smoke e Ryder e alguns balas também, seria totalmente arruinado pelas investigações. Mas voltando a falar da missão Sabre Verde, a unidade Crash não voltaria a usar CJ em Los Santos por alguns motivos, e seus objetivos a partir daqui serão outros bem diferentes, pois Tenpenny e Pulaski
ainda que mais tranquilos no cenário das gangues, começarão a ter muitos problemas pela frente, por terem utilizado todos os meios necessários. As ações obscuras de Tenpenny com CJ daqui para frente terão outro objetivo, que será tentar preservar o nome da unidade a todo custo. Pois os eventos passados envolvendo Pendlebury e a investigação que ele estava prestes a fazer dos policiais iria surtir efeitos mais cedo ou mais tarde, ainda mais pelo paradeiro que envolveu seu sumiço. Então, é por essas e outras que o Crash vai sofrer muitas tentativas de exposição, tanto na mídia como no meio jurídico. Perseguições, execuções, sabotagem e destruição de provas. Esses serão os meios ilegais que Crash vai usar. Tudo isso estará presente em 4 eventos da história, que abrangem 7 missões, as quais CJ vai fazer para os policiais. Essas missões serão feitas nas demais cidades do estado de San Andreas. Bem, a ordem dos eventos é esta: eliminar uma testemunha que estará protegida por agentes do FBI no Monte Chiliad e fotografar a cena para comprovar o sucesso do objetivo. O segundo evento será para entregar uma colheitadeira para o The Truth e iniciar uma grande plantação de ervas, que deverão ser levadas para uma oficina de San Fierro para que lá seja realizado o plano do Crash, que é o de arruinar a carreira de um procurador que está na cola de Tenpenny, plantando assim toneladas de maconha no porta-malas do seu veículo e denunciando essa situação por ligação anônima à polícia da cidade. No terceiro evento, CJ deverá pegar um rifle sniper em um canteiro de obras e depois, discretamente, seguir durante horas um repórter, até que ele se encontre no Pier de Los Santos com um jovem jornalista, que faria uma publicação com acusações graves contra Tenpenny e Pulaski, e no momento do encontro, eliminar os 2 alvos. Já o quarto e último momento será para ir até uma aldeia destruída, mas protegida por agentes federais, e procurar por um dossiê de evidências contra o Crash que será entregue por um agente da FBI a um agente da Narcóticos. E mesmo que ele fuja de helicóptero, CJ deverá segui-lo até que consiga eliminá-lo, para se obter o dossiê. Tudo isso será feito para tentar limpar os esforços de alguém querer acusar a unidade de Tenpenny por seus crimes. Serão missões realmente importantes para os planos de Tenpenny, e tudo deveria ter saído muito bem, pelas ajudas de CJ. Porém, tudo o que o policial Tenpenny não queria, aconteceu. Pois mesmo com os objetivos concluídos por CJ à unidade Crash, o evento passado envolvendo o policial Ralph Pendlebury chegou aos ouvidos do público. Vamos ouvir. Los Santos police officers Frank Tenpenny and Eddie Pulaski are being sought by government officials in order to stand trial for the murder of Officer Ralph Pendlebury. The pair, whom prosecutors claim have masterminded a huge criminal organization, have disappeared. LSPD spokespeople said they were undercover. Como noticiado pela WCTR em seu programa de notícias, já se sabia que eles possivelmente estavam envolvidos em uma rede de corrupção dentro do LSPD, e que agora, com o sumiço de Pendlebury, também eram suspeitos de terem cometido o crime contra a vida dele. Uma situação realmente desfavorável para a unidade, mas que Tenpenny tomaria uma atitude drástica imediatamente. Nessa vila abandonada e cercada pelo deserto, chamada de Las Brujas, CJ se encontra com os policiais, que chegam de carro até o local. Carl! Hope we didn't keep you waiting, Holmes. Nah, I was just chilling. I bet you were. At the dossier? Hand it over. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Our boy's done good. No! You snitch piece of shit! You vato asshole! You sold us out! You take care of things. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. O que se segue disso é a morte de Hernandes, que na verdade tinha ficado inconsciente com o golpe, mas que tenta atacar Pulaski por trás e acaba sendo atingido gravemente. Em seguida, será a vez de Pulaski, que por algum motivo fica sem sua arma e tenta fugir de CJ, e entrando em seu carro, tenta fazer fuga pela área de Bone County. Mas no fim das contas, ele não consegue escapar do CJ
e terá um fim que Tenpenny jamais imaginaria para ele, que era seu braço direito. Pode-se dizer que esse evento no deserto de Las Venturas foi o segundo momento mais crítico da história de San Andreas, pois essa traição de Hernandez a Tenpenny e Pulaski foi o que colocou fim na formação e na unidade Crash. Apenas Tenpenny continuou vivo depois dessa missão que acabo de mencionar, e segundo as notícias da WCTR, com as atualizações do seu paradeiro, vamos entender o novo problema que Tenpenny terá que enfrentar daqui para frente. The trial of allegedly disgraced police officers Frank Tenpenny and Eddie Pulaski began yesterday. Although Mr. Pulaski was not at court personally, prosecutors maintain both are guilty of murder, racketeering, drug running, and sexual offenses. Defense maintain officers were just doing their job. Se a justiça for feita, Tenpenny será preso, mas sem as testemunhas e evidências que haveriam contra a unidade e que CJ conseguiu eliminar, dificilmente o policial ficaria atrás das grades. Com toda essa situação complicada para Tenpenny, CJ pôde ter uma sensação de liberdade finalmente, e foi capaz de voltar para a cidade de Los Santos, pois ele já tinha ficado muito tempo distante do seu bairro e da sua gangue pela ameaça de Tenpenny, que lá na missão Sabre Verde o ameaçou, dizendo que se ele tentasse voltar para a cidade, Switch teria graves problemas. CJ então encontra seu caminho de volta à cidade e se restabelece na mansão de Mad Dog por certo tempo. Ele também terá uma ótima notícia durante a visita do agente Torino, que aparece pessoalmente a ele para dizer que seu irmão Switch será livre da prisão, onde ele estava desde a emboscada dos balas na missão Sabre Verde. Mas um acontecimento ainda mais relevante vai desenrolar pouco tempo depois, pois uma grave notícia vai pegar todos de surpresa. Na missão chamada Riot, os amigos e familiares de CJ estavam reunidos ouvindo as notícias recentes sobre Tenpenny, que naquele dia estava finalmente sendo julgado sob as acusações gravíssimas de extorsão, corrupção, tráfico de drogas e agressão sexual. Não só CJ e seus amigos acompanhavam aquele julgamento ao vivo, mas toda a cidade de Los Santos, pois com a atualização das notícias do caso, Tenpenny foi surpreendentemente inocentado das acusações por falta de provas. Oh wait, they're exiting the courtroom now. That bastard Pulaski will probably turn up dead just like the rest In light of of the them. lack of evidence against my client, the district attorney's office has seen fit to drop all charges against this innocent man. That's bullshit. You see? Sensational, You can't trust the truly system, unbelievable. man. This surprise decision is wholly unprecedented. Oh, man, ain't no Absolutely justice. amazing. Just If the reaction of the crowd behind me is anything to be judged by, Los Santos will burn tonight. Como o próprio repórter falou na TV, Los Santos vai pegar fogo hoje à noite, pois foi apenas uma questão de tempo para que isso realmente acontecesse na cidade. Ainda nessa missão, na volta de CJ e Switch para Grove, eles presenciam o início dos distúrbios de Los Santos, com a revolta de muitas pessoas pela permanência de Tenpenny nas ruas, alguém que deveria agir para servir e proteger as pessoas, mas que na verdade foi muito responsável pelos problemas crescentes de segurança nas comunidades devido ao grande aumento do tráfico de drogas, mortes, roubos e demais crimes. Ele foi exposto à população que fora vítima de crimes que ele tinha ligação. E assim como explicado no vídeo O Verdadeiro Mistério de Torino, em que o agente secreto do governo tenha sido quem tornou o tráfico de crack em Los Santos algo comum e muito lucrativo para as gangues, foi apenas o nome da unidade Crash e de Tenpenny que apareceram nos noticiários de San Andreas e sofreram as consequências da população revoltada. E como a corrupção policial da unidade Crash começou em Los Santos, é lá mesmo que ela iria acabar. Policiais a pé sendo atacados por pedestres, carros abandonados no meio das ruas, pessoas roubando televisões, demais pedestres brigando nas calçadas, veículos explodindo em vários pontos de Los Santos, etc, etc. Foi uma situação crítica para a cidade, onde pessoas não acreditam mais em ninguém e não há polícia que possa se salvar, sem que seja atacada imediatamente. E Tenpenny é o alvo principal de toda essa revolta. Esses eventos que mais parecem ter vindo de algum filme, na verdade foram inspirados em fatos que ocorreram na metade de 1992 em Los Angeles, dos dias 29 de abril a 4 de maio daquele ano. Mas para entendermos o contexto histórico, precisaremos voltar 20 anos nos eventos, pois tanto o modo de agir dos policiais de Los Angeles, quanto a corrupção do Crash e um caos que aconteceu na cidade,
possuem relação direta com os eventos de GTA San Andreas. Para entendermos melhor certos acontecimentos que inspiraram vários eventos em torno da corrupção policial de Los Santos, precisaremos voltar bastante no tempo e ir para a cidade de Los Angeles, especificamente no ano de 1973. Naquele ano, gangues de rua da área centro-sul da cidade estavam se tornando um grande problema para a divisão 77 Street do Departamento de Polícia, que cuidava justamente dessa área. O comandante oficial das operações daquela divisão decidiu então criar uma unidade com policiais uniformizados e outra seção com policiais à paisana, o que em 1979, através do chefe do departamento Daryl Gates, veio a se chamar Crash, que foi a junção das duas unidades. Sua função seria de obter informações sobre gangues específicas e repassar informações entre distritos, áreas, etc. Ou seja, haveria infiltração de policiais em meio às próprias gangues, alvo de investigações. De acordo com algumas medidas, o trabalho deles realmente teve bons resultados e eficácia no combate às drogas, armas e outras atividades criminosas, e tudo o mais que pudesse causar problemas às comunidades da região centro-sul de Los Angeles. Porém, a década seguinte foi muito marcada pelo grande aumento na circulação de drogas, como o crack, que entraria principalmente nos bairros de populações majoritariamente afro-americana e hispânica. Gangues novas foram surgindo e demais gangues foram se fortalecendo com a circulação de mais armas, por se beneficiar dos lucros de vendas de entorpecentes. Isso tudo significou ainda mais problemas para os bairros, pois os registros de tiroteios por disputas de territórios estavam aumentando, ao mesmo tempo que diversos outros crimes violentos aconteciam. A resposta para essas violências de gangues de rua foi a chamada Operação Hammer, liderada pelo Crash e que começou em 1987. No auge da operação, em abril de 88, 1.453 pessoas foram presas por 1.000 policiais em um único final de semana. Um número realmente impressionante, mas que no fim das contas, resultaram em apenas 60 prisões por crimes graves e as acusações apresentadas foram em apenas 32 casos. Ainda que alguns tenham considerado um sucesso, outros já acreditavam que a operação empregava forte perfil racial, visando jovens afro-americanos e hispânicos, que eram rotulados como terroristas urbanos e assassinos implacáveis. Aqueles que propuseram a operação defendiam que ela não era discriminatória, já que os membros de gangues presos tinham mandados de prisão. Apresentadas essas informações, vamos agora para o ano de 1992, ainda em Los Angeles, pois o dia 29 de abril daquele ano marcou a história norte-americana em vários sentidos. 4 policiais do Departamento de Polícia da cidade foram absolvidos em um caso de agressão contra um jovem afro-americano de 25 anos chamado Rodney King, após uma perseguição de carro em alta velocidade que aconteceu no ano anterior. Pouco tempo depois que os policiais tiraram um jovem do carro, um morador que ouviu a confusão de longe decidiu registrar parte da violência de sua varanda, em que aparece os policiais deferindo cerca de 40 golpes em Rodney King, que estava próximo de seu veículo e cercado de policiais. Certamente, o resultado do julgamento foi inesperado por quase todos os que acompanhavam, o que indignou muitas pessoas. 15 minutos após o resultado, mais de 300 manifestantes compareceram ao tribunal para protestar contra os vereditos. E horas após o resultado, casos espalhados de vandalismo, violência e roubos por Los Angeles foram registrados, o que exigiu o deslocamento de alguns policiais aos locais foco do tumulto, mas os casos foram aumentando drasticamente. Vários edifícios, lojas, estabelecimentos, etc., foram destruídos e pessoas se aproveitaram desse caos e confusão para saquear o que quisessem também. Muitos incêndios criminosos foram feitos em vários pontos da cidade, sem falar nas brigas e violências iniciadas principalmente por jovens que estavam atacando motoristas que ficavam trancados no trânsito. Milhares de policiais se deslocaram e até mesmo militares precisaram ir aos tumultos para ajudar a conter as violências e vandalismo. Foi um verdadeiro terror nas ruas. O gatilho disso tudo certamente foi o sentimento de injustiça pela absolvição dos policiais no caso de Rodney King. Mas como já explicado, a Operação Hammer contribuiu em parte nesse contexto,
pelo excesso de força policial usado em 88, o qual está ligado ao assunto brutalidade policial, que vinha sendo muito criticado naquele período desde o início das Olimpíadas de Los Angeles, que aconteceu em 1984. Com esses fatos, vemos muitas semelhanças entre jogo e realidade. Os distúrbios de Los Santos também foram uma resposta violenta e caótica que partiu da população afetada da cidade, após o resultado injusto de um julgamento. Esse assunto de brutalidade policial também faz parte de GTA San Andreas, além das próprias missões da história, já que a personalidade de policiais é ligada à maneira mais violenta de trabalhar, e até mesmo agindo de maneira ilegal muitas vezes, como violência excessiva, executar alguém por não haver testemunhas no momento, ou até outras infrações, como beber escondido durante o trabalho. Bom, mas continuando a seguir com os fatos, saibam que os graves problemas de corrupção da polícia de Los Angeles começaram a ser expostos só lá no ano de 1997. Cada divisão da patrulha do Departamento de Polícia de Los Angeles tinha uma unidade crash para si, e a divisão Rampart era a de maior destaque, por cuidar de uma das comunidades mais povoadas e mais disputadas por gangues de rua da cidade. Mas acontece que essa mesma divisão estaria em xeque por crimes de grande repercussão que chegariam ao público envolvendo policiais do próprio Crash. Em 18 de março de 97, um detetive do departamento em questão chamado Frank Liga, que estava disfarçado, atirou e matou um policial negro do mesmo departamento em um caso de fúria ao volante, que se chamava Kevin Gaines, o qual estava de folga naquele dia. Sobre o caso, Frank disse que agiu por legítima defesa e que, pela sua experiência de treinamento, a vítima tinha estampado na cara ser um membro de gangue. Os investigadores do caso, além de descobrirem que Gaines tinha se envolvido em outros casos de fúria volante, descobriram conexões preocupantes entre Kevin Gaines e a Death Row Records, a gravadora de rap de propriedade do famoso Suge Knight. Descobriu-se também que Suge estava contratando policiais de folga como seus seguranças pessoais. Um deles era o próprio Kevin Gaines. No mesmo ano, em 6 de novembro, o nome do Crash também apareceria na mídia por ter um de seus policiais envolvido em um roubo de $722 mil de uma agência do Bank of America. Através da confissão de sua própria companheira, o policial David Mack foi exposto ao crime e foi sentenciado a 14 anos e 3 meses em prisão federal. Ele não quis revelar o paradeiro do dinheiro e, enquanto estava preso, teria se associado a Pyro Bloods, uma gangue com ligações a Death Row Records. Com todo esse escândalo e mais outros casos vindo a público, em menos de um ano, em maio de 98, uma força-tarefa foi criada para descobrir como certas quantias de cocaína tinham desaparecido de uma sala de evidências e quem estava envolvido com seu sumiço. Foi aí que investigadores do caso especularam que um policial chamado Rafael Pérez tinha roubado a cocaína em uma tentativa de retaliação a Frank Liga por ter atirado em Gaines no ano anterior. Em 25 de agosto de 1998, Pérez foi preso pelos detetives e em dezembro ele foi levado a julgamento sob acusações de posse de cocaína com intenção de vender, furto qualificado e falsificação. Mas ele não seria condenado desta vez, pois o placar ficou empatado. Pérez, em determinado momento que se viu vulnerável a uma condenação que custasse a ele muitos anos de prisão, em 8 de setembro de 1999, declarou-se culpado pelo roubo de cocaína e fez um acordo com investigadores a fornecer informações sobre alguns casos que envolviam atividades ilegais do Crash. Ele se encontrou por quase um ano com investigadores mais de 50 vezes e forneceu mais de 4.000 páginas em depoimentos sob juramento. Isso tudo implicou cerca de 70 policiais em má conduta. Em um desses depoimentos, ele mencionou a cultura que o Crash seguia. Ele insistiu que 90% dos policiais do Crash tinham consciência ao incriminar pessoas e fazendo falso juramento de si mesmos no banco das testemunhas. Segundo ele, o lema do Crash era: "Nós intimidamos aqueles que intimidam os outros". Ele alegou também que os seus superiores estavam cientes e encorajavam os policiais da unidade Crash a se envolver em má conduta. O objetivo era prender membros de gangues por qualquer meio necessário. Resumidamente, descobriu-se que Rafael Pérez se envolveu com a Death Row Records por ser contratado como segurança pela gravadora, além de roubo
posse e venda de cocaína, e em outro caso, atirou, incriminou e testemunhou contra um membro de gangue chamado Javier Ovando. Foram tantos crimes que o antagonista Frank Tenpenny perto dele pareceria um verdadeiro amador. Mas por ter feito um acordo a ajudar nas investigações, ele ficou na prisão por menos de 4 anos. Hoje, ele já desfruta da liberdade em algum lugar de Los Angeles e em 2015 foi visto trabalhando como motorista de limusine e dirigindo o veículo para a filha de um famoso ex-produtor de filmes norte-americano chamado Harvey Weinstein. Apesar dessa história de corrupção do Crash ser muito mais longa do que acabo de detalhar, nesses eventos mencionados que envolvem Pérez e seus companheiros, vimos muitas semelhanças entre ele e Tenpenny. Por exemplo, por eles serem as peças centrais da corrupção dentro do departamento de polícia de suas cidades. Ambos estavam envolvidos com gangues de rua, balas e bloods. Os dois policiais se envolveram em crimes relacionados a drogas. Já o último detalhe é que de fato os dois foram julgados, mas tiveram resultados diferentes. E como dito, Pérez hoje não está mais na cadeia. Mas o que aconteceu com Tenpenny depois de sua absolvição? Vamos continuar falando sobre ele então, pois sua história não acabou nesse julgamento que originou os distúrbios de Los Santos. Após algumas missões da reconquista de territórios da Grove Street e da gangue hispânica Barrio Los Aztecas, CJ e Switch descobrem o verdadeiro paradeiro de Big Smoke e onde ele estava escondido. E é só na missão chamada Fim da Linha que Tenpenny finalmente reaparece. Ele entrou no palácio do crack de Smoke e o encontrou junto de CJ e se mostrou muito surpreso pelo que CJ conseguiu fazer. Kill Pulaski, now this fat fuck? There's no stopping you. Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Alright, fuck it, that's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. You crazy, man. Lost him. You gone. Half the city's looking for cops to kill, Carl. And I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, not tonight. What you catching? A plane? Ding, 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 ding! Good answer, Carl. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Sweet! What? Mother! It ain't over, Carl. It ain't over. Assim que Tenpenny tenta fugir do local em um caminhão de bombeiros, Switch se pendura no veículo na tentativa de se vingar por tudo que Tenpenny fez a ele e a sua família. Em um momento da perseguição, 2 policiais novatos do Crash que se juntaram a Tenpenny morrem ao tentarem protegê-lo de Switch e CJ. Mas finalmente, no momento final da perseguição, Tenpenny perde o controle do veículo e se acidenta gravemente ao despencar de uma ponte, justamente no bairro Ganton. Mas ele consegue sair do caminhão de bombeiros capotado, e enquanto isso, grita pedindo ajuda. Mas ninguém aparece para prestar socorro a ele, que estava em seus últimos momentos. Tenpenny foi quem viveu incriminando CJ ao longo da história, ao mesmo tempo que se escondeu atrás de vários crimes graves que ele e Pulaski foram os mandantes, usando todos os meios necessários e intimidando aqueles que intimidam os outros. A inocência de Tenpenny no resultado do julgamento causou os distúrbios de Los Santos, mas no fim das contas, sua morte veio de uma maneira irônica, pois ninguém cometeu crime contra sua vida, já que ele morreu em consequência de um grave acidente de trânsito. E esse então foi o fim de um dos maiores antagonistas da franquia GTA. See you around, officer. And our top story concerns the death of recently cleared police officer Frank Tenpenny. His body was found in the aftermath of the recent riot set off by his acquittal. Coroners took several days to identify the body, which had been mutilated and stripped by the homeless. E mais um vídeo vai ficando por aqui. O que vocês acharam do conteúdo, galera? Como no último vídeo sobre os personagens de GTA San Andreas, eu trouxe o Torino, e de alguma maneira há certa relação entre os personagens, pensei em trazê-lo neste vídeo, dentro do formato sobre a história do antagonista, mais os fatos envolvendo os acontecimentos históricos de Los Angeles. Durante a edição desse vídeo, eu cheguei a uma conclusão de que há mais 2 vídeos que podem se ligar a este, e ao vídeo de Torino também. Deixem abaixo nos comentários suas opiniões, elogios, críticas
e sugestões, etc. E para fortalecer, deixem seu like e inscrevam-se no canal para sempre ter notificações de novos conteúdos. Este vídeo foi apoiado pelos membros do canal Fiscal de Like, Tatos Immortal, Catum Prods, Gabriel Florencio, Anderson Antuzi, Daniel Calado, Fábio Free, Gabriel, Waffen, Basker, Nico Silveira e Vinícius Chepe. Muito obrigado a todos pelo apoio e por você que acompanhou o vídeo até aqui. Nós nos veremos em breve. Até a próxima, galera!